E quem está a fazer esta investigação é a PSP, mas a PSP não pode aplicar mais medidas de coação do que o TIR. Que é, eu constituo a pessoa arguida, ter medida de identidade e residência, que é coisa nenhuma, é dizer onde é que eu moro. Amanhã posso morar noutro sítio qualquer. Portanto, se calhar apressar um pouco o processo teria sido bom para a sociedade inteira perceber que as coisas funcionam num caso que causou tanta consternação social. A perplexidade é como é que este jovem que está acusado sem disto, dúvida, não é? Pode viajar. E mais, as pessoas até ficam ainda E mais gozavam isso sem ainda. dúvida, mais revoltadas, porque depois vemos as declarações dele a gozar e dizer: ele passei uma procuração forense. E então? A procuração forense só diz que é para o advogado o representar. Não diz para o advogado ver aplicado nele a medida de coação dele que era aplicada ao outro. E depois, se houver um julgamento, ver aplicada nele a sentença ou a decisão que for aplicada ao outro. Isto é uma coisa surreal. E pior, se disséssemos que era alguém muito inteligente que para sair urdiu um plano e ninguém se apercebeu. Mostrou toda a gente O que estava sujeito aí. filma-se a entrar no aeroporto. Não houve nenhuma campainha que tivesse tocado, a dizer assim, epá, atenção. E eu sei que os procuradores, coitados, têm o telemóvel ligado 24 horas por dia. E os inspectores, coitados, o deles ligados 24 horas por dia. Que dissesse assim, epá, o sujeito está já a sair, vamos apanhá-lo para constituir arguido e tirar-lhe o passaporte? Ele está a entrar no aeroporto. Como é que sabemos? Olha, não fizemos nada. Foi só ver o TikTok dele e ele diz que está a entrar no aeroporto. E depois ainda esteve sentado a fazer vídeos. Epá, por favor. Quer dizer, eu acho que não ficamos bonitos nesta fotografia. Ponto. Agora o que é que leva estas pessoas Sim. a partilhar estes episódios? Porque Muito ele bem. estava ali no meio de um podcast É. e achou que aquilo ia ter zero de implicações e ainda está ali feliz a dizer Não, ele eu não atropelei achou isso. uma pessoa, ouviu BUM! E ao abre... Ele não achou isso, ele não achou isso. Bem, eu primeiro queria só esclarecer que este senhor, que eu nunca tinha ouvido falar dele até à data, diz que é uma estrela, isto não é estrela nenhum, ele tem 10 mil seguidores no TikTok, quer dizer, qual E que estrela? tivesse 100, Estrela nem és tu. tivesse 1 milhão. E qual- Muito bem, exato. Cristina. Não, mas estou a dizer, bem. não, se tivesse 1 milhão era uma estrela do TikTok, mas não é, tem 10 mil seguidores. Esquece isso, esquece. É um tipo, há milhares de pessoas assim. Mas está cheio dele próprio, de soberba e de altivez, e então estes títulos da estrela do TikTok, não é, devem-lhe sair assim pelos olhos. E como? Tu perguntas, como é que foi possível ele dizer isto no podcast, está a gravar e confessa, admite este crime? Não, como é que foi possível ele ver que atropela primeira pergunta, atropela uma senhora na passadeira E vai-se embora. e vai-se embora, não é? Porque assim, a reação da pessoa se assustar quando atropela e fugir pode acontecer. sim. Pode acontecer. Nós perdemos agora recentemente o Pedro Sobral, meu grande amigo de infância de Sim. Coimbra, e depois que foi atropelado, estava em bicicleta, numa bicicleta, e depois o condutor veio-se entregar a seguir. Esta reação pode acontecer. A pessoa panica, a pessoa fica desconstruída naquele momento, fica desorganizada, mas depois há um rebate de consciência. Não. Estas pessoas vêm-se gabar a seguir. Ou seja, nós estamos perante um tipo de personalidade, muito provavelmente, se de facto tudo o que estiver nas notícias for verdade, um tipo de personalidade que efetivamente não conhece limites, não tem observação de qualquer regra ou norma social, tem zero empatia, zero. Ele riu-se da senhora atropelada neste podcast, ele riu-se. E já agora o apresentador, ou o anfitrião, também se riu, também achou Tu sabes que graça. às vezes, eu aí vou dar só uma desculpazinha, que às vezes as pessoas são tão surpreendidas por aquilo que acabam Eu de sei. ouvir, Sabem o que Eu é sei. que é verdade, Mas é no momento verdade, em que eu que às vi- vezes Cristina, é o Então, seguir, é como o é como se não atropelamento e tivesse fuga. ouvido aquilo. Cristina, é como o Sim. atropelamento e fuga, mas a seguir a pessoa, não é? Então, mas quem é que... Ele, quando partilha isto... A seguir a pessoa tem que também ter o tal rebate de consciência. Mas agora vamos nos sentar neste dito Tiago, que depois continua por aqui fora a mostrar por onde é que vai e que vai em primeira classe ou executiva, ou o que é, e, etc. E Não que diz que tem tem. mais carimbos no passaporte do que o resto da Viagens de malta a metro. viagens de metro. Olha, sinceramente, eu acho que nós devíamos passar, não devíamos passar, efetivamente, importância nenhuma a esta pessoa, a não ser pela esta situação, de facto, que é muito importante, que é o atropelamento e fuga, que em Portugal acontece com muita frequência, e que efetivamente continua a ser um drama, mesmo nas passadeiras e por aí fora, e que deviam ter uma justiça. Então, mas agora vamos ver uma coisa, é que muitos daqueles 10 mil seguidores são miúdos. Paixão, Miúdos que acham muita graça. isso são. Miúdos que depois de verem estas notícias Péssimo ainda exemplo. acham mais graça
a ir lá a seguir. Portanto, Exato. eu não fui confirmar, mas este rapaz já deve ter mais seguidores do que aqueles que tinha. Eu fui não ver agora, conhecia, tem não. 10 mil. Eu também não conhecia. Quantos é que tinham? Não sei, só vi agora, não conhecia. Não, mas é este tipo eu nunca tinha de- ouvido falar de tal personagem. Não estou a falar deste, mas há um tipo de normalidade no TikTok e nas redes sociais que é muito todas as apreciado redes. pelos... Não, mas Em todas as depois redes. nós também temos que dizer uma coisa. Esta ânsia de protagonismo é tanta que até há pessoas que não têm seguidores nenhuns. Para aqueles coitados que estão lá em casa e que se sentem deprimidos, se vocês tiverem 100 seguidores, pelo menos são 100 pessoas que vocês conhecem e as vossas publicações têm lá likes. Depois há outras pessoas que compram seguidores e depois ficam muito frustrados e frustradas porque não têm likes nenhuns. Mas claro, então compraram seguidores. Depois há ainda uma outra situação. Eu, por acaso, não sabia, eu não fui ver ao TikTok, porque me mandaram uma treta do Instagram e eu vi que ele tinha, de facto, 50 e tal mil. E depois, 2 dias mais tarde, tinha já mais. Portanto, ainda é mais grave. Quer dizer, há pessoas que depois de verem isto tudo, ainda acharam que seria normal seguir aquela Mas pessoa. então como é que nós dizemos aos miúdos, Eu percebo Vítor? aquilo que diz. Sim, como é que Como é nós que um dizemos aos jovem- miúdos que Temos que seguir uma acompanhar. pessoa destas não Temos que é... acompanhar. Isto é o drama. O risco de haver aqui uma cópia e destes Sem dúvida. garotos se olharem para aquilo e dizer, pá, isto é que é engraçado e vamos fazer isto, Não, é elevadíssimo. é verdade. E foi é aquele- nisto que temos que É que pois, começar a é, ponderar. Muito bem. é um cromo. E agora... Mas há outras pessoas que depois passam a achar que aquilo é normal. Por isso é que nós Pronto. temos que ser responsáveis. Esta história da liberdade de expressão, muita gente depois usa para, por baixo da liberdade de expressão, fazerem estas coisas que, no fundo, são liberdade de agressão. Porque aquilo que ele falou não foi só, se aconteceu, a confissão da agressão, mas até as próprias palavras são também agressivas. Dizer, eu, pá, balroei e depois olhei, e fui-me embora. Qualquer pessoa que ouve isto é também agressivo. É como se estivéssemos a ver um filme para maiores de 18 ou 16 anos. Cristina, para não há quem é hipótese particularmente nenhuma. suscetível. As pessoas têm- os pais têm Ainda, que deixa-me só perceber- acabar. Joana, obrigada. Ainda há um outro aspecto. Há uma coisa que eu queria dizer aos nossos espectadores. É que ele vai para Angola, mas de Angola ele já saiu aparentemente por causa de uma relação que teve. E Angola não é Portugal. Portanto, se ele por acaso lá ficar 1 ano e não sair de lá, eu garanto-vos que nós vamos ter notícias dele e não vão ser boas para ele. Cristina, não há hipótese nenhuma, mas os pais e educadores têm que se convencer que têm que monitorizar os conteúdos que os seus filhos têm Isso acesso. mesmo. Se vocês estiverem em casa e os vossos filhos puserem num canal com filmes pornográficos e forem crianças de 8 ou 12 anos, vocês não vão consentir. Como é óbvio. Da mesma forma que se estiver a ver uma revista, tiver 11 anos e estiver a ver uma revista desadequada para a sua idade, ou um filme extremamente violento... Logo, porque é que não podem agressivo, controlar o exatamente, telemóvel? portanto, tem que se convencer que tem que ver e depois tem que explicar. Porque se vão dizer aos filhos não podem ver este conteúdo pornográfico ou este filme extremamente agressivo, tem que explicar, olha, não é adequado à tua idade, tem conteúdos que podem te deixar mal, não tens capacidade de processar. E com os telemóveis, com os conteúdos dos telemóveis, exatamente, só podemos ir por aqui. Só há este caminho. Mas há uma grande Por dificuldade. mais que a gente proíba, Eu concordo. por mais que a gente vai cercear este tipo de coisas, estrangular o acesso, o que quer que seja, vai sempre haver Mas depois vão para o escapatórias. quarto e vão dizer, Exatamente. eu acho Vai ser- olha o que acontece. Olha o Grindr. E não te falámos por causa daquele deputado do Chega. O Grindr, supostamente, é uma plataforma de encontros para homossexuais, supostamente 18 anos. Qualquer miúdo vai lá com 11 anos e diz que tem Vitor, queria dizer 20. O que eu queria dizer é que normalmente estas partilhas são feitas em grupo. Porque o grupo diverte-se com isto tudo. Não, e nem é sempre. muito. É muito. A maior parte Nem das vezes sempre. O fascínio para a parvoíce é uma Claro, coisa que a mim me mas faz é. confusão. Contagia até. Sozinhos, Vá, os Vítor. telemóveis. A maior parte dos garotos Não, vê aquilo não e depois concordo. leva para a escola ou leva para o seu grupo de amigos e Mas vê partilha aquilo sozinho. e faz. Os telemóveis são Agora, dispositivos individuais. Vítor, É verdade, diz- totalmente individuais. Sim, mas depois esta partilha cria... Mas são individuais. E é muito difícil para os pais conseguirem sinalizar e Concordo. tentar limitar Não acho estes também. acessos. Não acho. Mas, mas eu não acredito. acho, eu já digo porquê. É difícil, Não é, acho. Joana? Não é difícil, mas tem que se fazer. Está Sim, bem, isso sem é dúvida. difícil, tem Mas que se deve fazer, muito difícil, mas não muito é uma difícil. coisa Não, assim não, tão não. É isso simples. mesmo. Não. Então em jovens de 16 anos ou 17, mais Não difícil se concordo torna, não é? contigo. Então, é o Não, quê? primeiro Ou as tiras pessoas, o telemóvel as e... pessoas facilitam alguma vez um miúdo de 12 ou de 13 anos tem que ter um telemóvel. A propósito de quê? Isso é Um outra smartphone. coisa. Isso é outra Não, é coisa. outra coisa. Faz parte da mesma coisa. Tens de Faz ter parte de 15. uma atitude parental que, é assim, eu percebo que há 10 anos, quando estas coisas surgiram, que as pessoas ainda não soubessem Então bem o como que é que isto explicas que significa. a escola autoriza a utilização do telemóvel? pode. Não pode. pronto. E quando Não tiver pode, 15? Cristina. Aliás, como tu sabes muito bem, é um assunto neste momento discutido em toda a Europa civilizada, que é nas escolas não há telemóveis. Mas há em As escolas é casa, para fecham-se aprender, dentro de é para casa, deixar é os difícil. telemóveis nos cacifos, etc.
E mais, da mesma forma que se tu vês os teus filhos a ler, etc., perguntas o que é que estás a ler, que livro é que é, deves perguntar Sim, o que é que sim, estás a claro. ver, portanto, o que é que partilharam na escola, que vídeos é que tiveram a ver, etc. Portanto, tem que haver uma monitorização. eu acho O sistema que- parental de abandonar os nossos filhos às máquinas Ninguém é totalmente abandona. impensável. Eu acho que as pessoas não estão a abandonar os seus filhos às máquinas. E acho que o Vitor tem razão. Temos 30 segundinhos. Sim, É difícil há de muito controle. difícil fazermos isso.